Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Trindade Figueiredo, sou natural do Rio de Janeiro, para ser mais específico, Arraial do Cabo. Alguns de vocês que vão ter acesso a esse conteúdo me conhecem. Eu servi alguns anos na Igreja Metodista Central de Arraial do Cabo, com o pastor José Pedro, o Luan Canelas, um grande amigo. Desde já eu agradeço o convite, a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito em nossa vida aqui em Santa Catarina. Nós estamos hoje, eu e minha esposa, servindo na igreja na F-Hop. Alguns de vocês devem ter ouvido falar, uma sala de oração que funciona no modelo 24/7. Nós estamos felizes demais de poder estar nesse tempo compartilhando, conversando um pouco com vocês sobre alguns temas que são vigentes no tempo em que a gente vive. A gente ficou um pouco triste de não ter tido a possibilidade de estar com vocês em março, né? Nós tínhamos uma agenda aí, por conta dessa pandemia, do Covid, a gente acabou não tendo condição. Mas a gente tem orado muito pela vida dos irmãos, todo o pessoal da mesa, do Femejo, toda a liderança da juventude, e a gente crê que quanto antes nós vamos poder estar com os irmãos, até porque quero matar a saudade da minha família, que mora bem pertinho, servindo os irmãos e recebendo também, aprendendo com os irmãos que vocês têm vivido aí. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre vida de oração, sobre nutrir uma vida de oração, um lugar de oração na nosso dia a dia, na nossa casa, que a partir disso a gente possa falar com Deus com propriedade. E eu vou tentar ser bem sucinto, mas também bem orgânico. Eu queria que a gente falasse sobre isso hoje de forma leve, de forma que a gente entenda e que a gente tire aquele peso das nossas costas de que oração é algo pesado, oração é algo enfadonho. Então vamos lá, sem muita delonga. Quando nós falamos sobre oração, nós conversamos assim, sobre formas de orar, sobre como orar, sobre quem deve orar. O que vem de início ao seu pensamento? Vem à sua cabeça, assim, primeira coisa que você pensa sobre oração. Eu vou falar como alguém que já foi metodista, que ama metodista, assim. Eu já fui assembleiano também. A gente tem que confessar que, ao menos para mim, não sei vocês, o primeiro pensamento são as irmãzinhas do coque, as famosas irmãzinhas do coque. E aquelas irmãzinhas que ficam sentadas no canto da igreja, sabe? Quietinhas ali, do nada. O Espírito Santo toma elas de um jeito e elas se levantam uma voz igual um trovão e declaram, liberam coisas para a vida de algumas pessoas. Eu falo porque eu já recebi demais. Recebi da parte de Deus dessas irmãzinhas, assim. Aí tem um ministério de intercessão também, sabe? Aqueles anciãos da igreja. Normalmente tem 1 ou 2 jovens que são mais assim, mas é muito difícil. Aqueles irmãos que fazem campanha de oração no deserto, não sei se isso vai te lembrar alguma coisa, pelas madrugadas, orar às 6 horas da manhã na igreja. E isso às vezes afasta um pouco a gente da questão intercessão, vida de intercessão, porque a gente pensa, não, se tem alguém que vai orar, se tem um ministério de intercessão, tem pessoas próprias para isso, pessoas apropriadas, são quase semideuses na igreja, por que eu vou orar? Aí a gente tem que ser bem criterioso com o que a gente está conversando aqui, e isso é muito legal, o ministério de intercessão, só que isso não pode paralisar a sua vida de oração com Deus, os seus momentos de intercessão, seja na igreja ou no seu quarto. E de forma que, quando isso acontece, a oração, o ministério de intercessão, a gente começa a olhar para isso como algo que foge da nossa participação, como algo inalcançável. Então eu queria compartilhar com vocês hoje alguns tópicos, alguns exemplos de algo que eu tenho vivido e que biblicamente nós seguimos, que quando nós paramos para olhar para isso, a gente começa a tentar de forma diferente a uma vida de
de oração com Deus. Porque eu queria te fazer outra pergunta. Eu queria que você pensasse, você respondesse para você mesmo isso. Ainda pensando sobre vida de oração, o que mais nos impede de nutrir, de caminhar nesse lugar de uma vida de intimidade, uma vida de oração com Deus? O que faz com que a gente olhe para a oração e veja algo quadrado, algo preto e branco, sabe? E não algo colorido. O que você pode parar para pensar aí, você pode anotar talvez. Eu queria compartilhar 3 coisas com você. 3 coisas que assim fazem muita diferença na minha vida, no meu dia a dia. Porque quando a gente para ver isso, acho que a gente começa a olhar com uma ótica diferente para a oração, uma ótica diferente para a vida de oração. Então vamos lá. Assim, primeiro tópico, e para mim é um dos mais importantes, desses 3 que eu vou conversar com vocês: o não conhecer a Deus. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Eu sou crente, sou nascido e criado na igreja, minha família é crente, mas muitos de nós às vezes caminham na igreja durante anos e não conhecemos a Deus de verdade. Não conhecemos e não nutrimos e não caminhamos nesse lugar de intimidade com Deus. E quando a gente não conhece alguém, a gente não vai ter relacionamento com essa pessoa. Quando a gente não tem relacionamento com essa pessoa, a gente não tem por que motivo buscar ter encontros com essa pessoa. Vocês estão comigo? Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Se eu não conheço a Deus, eu não vou ter com Ele. E se eu oro sem conhecer a Deus, talvez a minha oração seja morta. Talvez a motivação do meu coração não seja correta. Por que motivo você tem orado se você não conhece a Deus? Sabe, o que tem levado você a orar? O que tem levado você a ter momentos com Deus em oração, se você não conhece de fato? Sabe, isso é algo muito sério, nós precisamos pensar sobre isso. A gente precisa rever alguns conceitos, alinhar e pautar alguns motivos que têm nos feito ir até Deus. Eu costumo dizer que Deus não é um caixa eletrônico. A gente vai lá quando a gente precisa de dinheiro e insere o cartão, saca o dinheiro e vira as costas e vai embora. E só volta lá quando você precisa de dinheiro novamente. Não. Cara, Deus não é essa pessoa. O Espírito Santo não é essa pessoa. Jesus subiu aos céus, Ele falou: deixo com vocês o Consolador. E o Espírito Santo está aqui, Ele está em mim, Ele está em você e Ele quer compartilhar. E Ele quer que você compartilhe com Ele do que você tem vivido. E você pode falar, mas Ele tem visto todo o meu dia, tudo que tem acontecido. Sim, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Isso é muito, muito sério, muito interessante, porque se a gente for olhar toda a Bíblia, nós vamos ver grandes homens de Deus que tiveram o prazer de encontrar esse lugar. Um lugar de intimidade com Jesus. Um lugar de intimidade. E a partir disso, tudo se torna mais simples. Se nós fôssemos pegar a oração modelo que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, Ele começa falando com Deus: Pai Nosso que estás no céu. Esse é um grande exemplo de que Deus para com seu Filho e Jesus para com seu Pai, eles estavam nutrindo um lugar de intimidade. Ele poderia falar: Deus, eu preciso, mas Pai Nosso que estás no céu. Sabe? Se a gente for ver no jardim do Éden, Adão procurava Jesus, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus ia ter com Adão todos os dias. Ele ia. Então a gente tem que parar e entender que o interesse de Deus em se relacionar conosco é muito maior do que o nosso interesse de se relacionar com Ele. Sabe? A Bíblia toda vai falar a respeito de um encontro. Esse encontro com Jesus e a noiva e o seu pai preparando o casamento. Então a gente precisa chegar naquele grande dia nesse lugar, fundamentado nesse lugar de relacionamento, de intimidade com Cristo, sabe? Vamos lá, eu amo falar sobre isso e até fico, porque
A gente vive uma geração assim de tudo muito rápido, tudo do imediatismo, né? Não, você comprou e recebeu, pagou e recebeu, e assim. E com Deus não é assim, você tem que, por mais que todas as vezes que nós falamos o Senhor, Ele sempre está com os ouvidos atentos. E graças a Deus por isso, que Ele não se esconde através de uma estátua, através de um quadro. Ele é um Deus vivo que nos ouve e está com os braços estendidos a nos abençoar. Ele é um bom Pai, mas a gente precisa nutrir algo nesse lugar, para que com o passar do tempo isso se torne parte do dia a dia e não apenas mais uma tarefa. Mas eu vou falar sobre isso também. Vamos lá, segundo tópico, a falta de fé. E mais uma vez é algo que parece óbvio, mas a gente não atenta a isso. Como assim a falta de fé? Você já para pensar, você consegue acreditar ou reportar os seus problemas a um líder em quem você não confia? Você olha para aquele cara, é o seu líder da igreja, ou seja, no seu trabalho, enfim. Caramba, eu não vejo tal pessoa com condições de sair desse dilema, então eu não vou depositar minha confiança nele. Eu não vou acreditar que ele é capaz e eu não quero colocar expectativas nisso. Isso é normal, isso infelizmente é normal. E é óbvio também, se nós não cremos em Deus, se nós não cremos em Deus, a nossa oração, se é que nós oramos, não é uma oração fervorosa, não é uma oração pautada. Olha, a Bíblia vai falar muito sobre a fé. A Bíblia vai falar sobre grandes homens que mudaram trajetórias, às vezes, de suas gerações através de orações que foram fundamentadas no quanto eles tinham fé, no quanto eles criam em Deus, sabe? Os profetas, olha o tanto de coisa que eles fizeram no Antigo Testamento. Isso porque eles viviam uma vida de fé, eles caminhavam em fé. Se nós não acreditamos em Deus, nós não vamos conseguir nos manter nesse lugar de orar a Ele. E assim, por mais que hoje aconteceu algo na sua vida e você vai orar a Deus, você vai suplicar a Ele, você vai pedir para que Ele te abençoe, te ajude, mas você não vai conseguir manter dia após dia você não vai conseguir se manter nesse lugar, você não vai conseguir criar esse hábito, sabe, porque você não tem fé. E uma oração sem fé, eu acho que ela é morta. Eu, por experiência própria, quantas vezes eu achei que uma oração bonita, você falar palavras bonitas, assim, eloquentes, mas a minha oração estava morta. E aquilo não passou, acho que nem no teto da minha casa, sabe? Deus, não existe nada que você vai falar com Deus que você vai surpreender Ele. Você vai gerar surpresa no coração dele. Você, meu Deus, vai olhar assim, caramba, lá do céu. Você imagina Deus parando tudo. Ele no trono dele, nossa, que oração incrível desse cara. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar, porque isso chega a ser engraçado. Não existe nada que você fale. Você não tem como contar uma novidade para Deus. Você tem como mostrar o seu coração a Ele, quebrantado, contrito, entrar na presença de Deus com humildade e confiança. É assim que Deus manda, que Deus nos indica entrar na presença dele em oração. E por fim, essa é algo que às vezes a gente distorce um pouco, e isso sutilmente acaba gerando coisas no nosso coração, e que quando a gente vai ver lá na frente, a gente está totalmente distante de uma vida de oração com Deus. E vamos lá. Ver oração apenas como uma tarefa da vida cristã. Como assim? Mas oração é tarefa da vida cristã. Mas sabe quando você coloca a oração como um checklist? Com aquilo que eu tenho que fazer a tal horário? E sim, às vezes a gente vai ter que passar por esse lugar. Passar por momentos em que a oração seja uma tarefa diária, sim. Mas quando nós nos confortamos com esse lugar, acho que não, a oração é uma tarefa apenas. Você nunca vai encontrar intimidade, você nunca vai encontrar prazer nisso. É como aquela dieta que você faz todos os dias. É um exemplo assim bem simples. Quem aqui gosta de fazer dieta?
eu particularmente não gosto, eu converso muito com minha esposa, a gente se casou e eu passei um pouquinho da balança e eu amo comer churrasco, eu amo comer carne. E sabe quando você tem que parar de comer isso? Você tem que parar de comer o chocolate, você tem que parar de comer doce e aquilo te faz mal e você não consegue alimentar as suas necessidades de prazer nesse lugar. Você não consegue, isso vai se tornar um martírio, uma prisão, pensa. Meu Deus do céu, eu vou ter que passar por isso novamente. E aí você... Acho que você encontra prazer nisso. Não, eu vou me exercitar, eu vou praticar exercícios e a partir disso, sabe, eu vou começar a reeducar minha alimentação e as coisas acontecem. É a mesma forma a oração. A Bíblia vai nos falar sobre perseverança. Nós vemos várias parábolas até sobre o amigo perseverante, sobre a viúva e o juiz iníquo. Sabe, ela perseverou, ela bateu a porta. E a Ana, a Bíblia vai nos falar de Ana. Eu tinha até separado algumas coisas para falar com vocês sobre Ana, sobre a vida de Ana, que é uma mulher que assim me encanta. Ao que ela viveu diante do Senhor, ela foi perseverante e ela não se deixou abalar pelas circunstâncias, que no caso dela eram as mais adversas possíveis. Ela não podia ter filho e a outra esposa do seu marido, de Eucana, tinha filhos. E essa outra mulher humilhava ela dia após dia. E a Bíblia nos fala que Eucana era um homem assim, temente e devoto a Deus. Não vai falar que ele era um homem ruim, um homem qualquer. Ele tratava Ana muito bem. A gente precisa entender isso. Sabe, a ponto dele falar assim, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. E o que a gente entende com isso? Sabe, a Ana, ela orava porque ela tinha a necessidade de gerar. E não ia ser um bom marido que ia fazer com que ela deixasse de orar a Deus. Ela deixasse de perseverar. E às vezes nós trocamos algo que é bom por algo que é perfeito em Deus. Mas o marido de Ana tratava ela tão bem. A Bíblia vai nos falar que ele, ano após ano, ele entregava a melhor porção a Ana e não a esposa que dava os filhos a ele. Isso em Israel, naquela época, a mulher que não pudesse dar filho, nossa, ela era considerada seca, infértil. E Ana vivia nessa rotina, sendo humilhada e dia após dia ela estava no templo, orando ao Senhor. E ela orava. Chegou um ponto da vida dela em que ela transicionou desse lugar de ir ao templo orar pedindo pela promessa. Ela ia porque ela sabia que ela chegaria ao templo e ela teria encontros com Cristo. E a promessa deixou de ser mais importante do que uma vida de relacionamento com Deus. Ela sabia que, aquele buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A promessa, o filho, se tornou as demais coisas na vida dela. E se no final dos dias de Ana, ela não tivesse sido agraciada por Deus com um filho, graças a Deus ela foi, mas se ela não tivesse sido, o maior presente de Deus ela já teria ganhado. Os tesouros escondidos de Deus que Ele fala, que Ele quer compartilhar com seus amigos, Ele viveu isso com Ana. Ele tinha encontros dia após dia com Ana. Sabe, então que a gente não troque o que é melhor de Deus pelo bom que essa terra tem nos oferecido. Sabe, que você não troque momentos assim de devocionais, momentos em que você pode passar na presença de Deus com coisas que você pode fazer durante o seu dia a dia. E se você não encontra na oração prazer, você vai encontrar prazer em tantas outras coisas que não seja oração. Tantas outras alternativas vão ser melhores do que a oração. Quando a gente para pensar em devocional como um evento, não é um tempo do meu dia em que eu tenho que falar com Deus, sim, mas devocional fala muito mais de uma vida devota, atitudes devotas, do que meia horinha do seu dia em que você vai ler uma passagem da Bíblia e você vai orar, por mais que você tenha que fazer isso. Que a sua vida seja uma vida de devoção na presença do Senhor. Sabe, nós poderíamos falar sobre... Eu separei aqui e de fato nós poderíamos falar sobre vários tipos de oração. Oração individual. A Bíblia vai nos falar de Daniel, que ele se trancava no seu quarto e ele orava ao Senhor.
Oração coletiva em Atos, nós vamos ver que a igreja se reunia para orar ao Senhor. Sabe, oração de louvor e adoração, orações de ações de graças, oração de súplicas e intercessão, oração de arrependimento pelo pecado. Tudo isso é incrível e nós temos que falar sim sobre isso. Nós temos que viver e crescer nesse lugar. Nós servimos uma igreja que ora dia e noite. Nós temos turnos assim, não nesse tempo de epidemia, de todo esse vírus aí que tem se espalhado pela nossa nação. Mas normalmente nós oramos de segunda a sexta, às vezes de 8 horas da manhã até 10 da noite. Nós temos turnos de intercessão e nós oramos pelo governo, nós oramos por mulheres que são violentadas, por crianças em situação de rua. Nós oramos por igrejas, oramos por tantas coisas e nós entendemos que quando nós oramos ao Senhor, nós intercedemos por alguém, nós estamos sendo voz para alguém que não tem voz. Nós vamos, Senhor, aquela criança que está sendo molestada agora por alguém, aquela mulher que está apanhando na casa dela, ela não tem voz. Nós estamos aqui, nós te lembramos da sua promessa. Nós vamos até você com confiança, entramos na sala do trono com confiança que você está nos ouvindo e nós queremos ser resposta a tudo isso. Nós queremos responder a essa geração em oração. Nós oramos dia e noite. Mas esse caos e a saúde, a economia, o governo está cheio de corrupção e nós respondemos, nós nos erguemos como igreja, nós nos posicionamos como noiva de Cristo em oração. Só que esse lugar, se não partir de um lugar de intimidade, não florescer de um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, você não vai conseguir se manter nesse lugar. Você não vai conseguir caminhar em direção a esse lugar. Isso é muito, muito sério. Você não vai conseguir gerar intimidade com alguém que você não conversa, com alguém que você não tem prazer em encontrar. Sabe? Só parar para pensar nisso, aquela pessoa no trabalho que começou agora, ou que você conheceu agora, primeiro dia, bom dia, tudo bem, como você tá? E aí rola aquele assunto básico. Você imagina no dia seguinte você já sabe dar só um bom dia, no outro dia você já não fala mais, acabou ali. Se você não nutre um lugar de intimidade de você, como foi o seu dia, como você tá, olha, aconteceu isso comigo, e você não vai conseguir se manter nesse lugar, porque o mundo tem nos oferecido tanta coisa. Eu não quero sair do tópico do estudo, mas eu sinto de Deus de falar sobre isso com vocês. Sabe, o mundo tem nos oferecido tanta coisa e o nosso dia passa assim, voando, e chega a noite, cara, eu mal falei com o Senhor. E eu queria sair dessa conversa com você hoje. Eu não sei que horário do seu dia você vai ouvir isso, vai ver esse vídeo. Eu não sei em que situação da sua vida você vai ter acesso a esse conteúdo. Não sei se tem passado por problemas. Eu só queria que você saísse desse lugar instigado a conhecer mais de Deus, a falar com Deus, a conversar com Ele, o que você tem vivido, falar sobre os seus problemas, sobre os seus dilemas e ouvir dele. Sabe, e às vezes nós só temos que silenciar, deixar que Deus fale conosco. Cara, Deus tem expectativas incríveis a nosso respeito. Expectativas incríveis, como eu costumo usar essa analogia como um pai que leva o seu filho no final de semana pro futebol. E ele fica ali na beira do campo torcendo para que o seu filho faça o gol. E ele chega, sabe, aquelas atitudes de pai, de gritar, de pular, às vezes sem até vergonha, né? Ele tá ali torcendo, e quando você faz o gol, ele invade o campo, ele te abraça, ele comemora com você, porque ele tem expectativas a seu respeito. Ele tá assim, vai meu filho, vai, você vai conseguir, eu tô com você, você não tá sozinho, a gente tá caminhando por isso junto. Um cara que é melhor que tudo isso, que pode ser melhor que tudo isso. Qual motivo pode ser maior que esse para nos fazer entrar na presença de Deus? Eu sei que vai ter em algum momento que você vai orar, pedir alguma coisa ao Senhor. Você vai orar para apresentar alguma coisa a Ele. Mas sabe quando você para, você senta? Salmos 27:4. Deus vai nos falar sobre Davi. Ele fala que uma coisa só eu peço ao Senhor e eu possa estar na sua presença, contemplar a sua face dia e noite. Cara,
Davi, ele era rei. Além de todos os prazeres de um rei, de tudo que ele tinha em mãos, ele tinha os deveres de um rei a cumprir. Você imagina? Ele tinha muita coisa para fazer durante o seu dia, muitas tarefas. Ele tinha muita coisa que ele podia encontrar lazer, encontrar entretenimento, mas ele entendeu que não existia nada que pudesse ser mais importante do que ele entrar na presença de Deus e ir até o templo. Ele contemplar a beleza de Deus. Ele sentar ali e contemplar as maravilhas de Deus. E o que vem depois disso a gente sabe. Considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todos os problemas de Davi. Isso é muito louco. Se a gente for continuar assim pensando sobre a oração, nós vamos ver que grandes avivamentos aconteceram em várias partes do mundo. Se for estudar um pouco sobre o avivamento, aconteceram a partir de pessoas inconformadas que começaram a orar, inconformadas com o que eles estavam vivendo, mas partiu de um lugar de intimidade com Deus. Sabe, partiu de um lugar secreto. E olha, tudo o que aconteceu. Na Bíblia nós vamos ver os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, tantos homens de Deus assim que abalaram a sua geração a partir da oração, mas a partir de uma vida de intimidade com Deus. E se nós não encontramos esse lugar em Deus, a nossa vida de oração vai ser fria, vai ser seca, possivelmente vai ser superficial. A gente vai achar que eu orei no domingo na igreja e foi mais que suficiente. Eu queria compartilhar algo com você. Tem um pensador francês, um filósofo, eu não me lembro o nome dele, mas se você quiser pesquisar depois, ele diz algo e essa citação dele vai trazer muito significado ao que a gente está conversando aqui. Ele fala o seguinte: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes o trabalho, mas sim ensina-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Você consegue entender isso? Eu vou repetir para você. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes o trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Se você não conhece a infinita imensidão de quem Deus é, você vai olhar para a oração como uma simples construção de um navio. E você vai viver a sua vida pautada em procurar madeiras no trabalho. Você não vai encontrar a melhor parte, sabe? A melhor parte do que Deus tem a nos oferecer, sabe? Você não vai conhecer as facetas de quem Deus é, a beleza de quem Deus é. Isso é muito louco. E quando eu falo sobre oração, assim, eu posso dizer para você que a partir desse lugar nossa oração se torna fervorosa, assim, nós começamos a impactar situações e pessoas que nós não temos noção. Por experiência própria, eu tenho vivido coisas incríveis em Deus. Eu, minha esposa, vivemos coisas assim no âmbito natural, assim, na vida profissional, relacionamento na nossa igreja. Nós vemos coisas assim que se tornam tão relevantes a partir de um lugar tão pequeno, que para nós é tão pequeno. Sabe, tudo que eu vivo, algumas coisas que eu vivo hoje, eu vejo que são respostas de oração a coisas que eu orei há anos atrás. Sabe, mas sabe aquela oração despretensiosa, aquela oração inocente? Jesus, é aquela que você não escolhe as melhores palavras. De verdade, Deus tem um prazer imenso nisso. Deus tem um prazer imenso e existe sim uma promessa para aquelas pessoas que buscam isso. É uma promessa vigente que hoje ela está ao seu alcance, ao meu alcance. Se nós formos ler Isaías 56:7, essa passagem é incrível. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Senhor vai nos dizer que Ele vai nos levar ao seu santo monte e nos trará alegria no lugar de oração.
Sabe, existem poucas classes na Bíblia que Deus procura. E 2 delas são citadas. Verdadeiros adoradores, você já deve ter escutado isso. Eu adoro em espírito e verdade. Ele também procura por atalaias, por aqueles que vão interceder, aqueles que vão encontrar no lugar de oração uma vida de intimidade com Deus. Aquelas pessoas que vão se colocar na brecha. Sabe, eu queria compartilhar isso com você hoje. Eu queria que você, a partir de ouvir essa palavra, não para que meu nome seja conhecido, não, eu sou alguém que está falando sobre um Deus grande. Mas a partir de você ouvir essa palavra, você se sinta sendo atropelado por uma Scania e que sugere algo na sua vida, que sugere uma inconformidade no seu coração. Sabe, que você saia daí de onde você está, que você não aguente dar um passo sem que você se ajoelhe e fale com o Senhor. A gente já está partindo para o final. Sabe, eu queria que a minha oração nesse dia é para que você tenha encontros com Deus. Que você peça a Ele pelo Espírito de sabedoria e revelação e que você encontre, você possa encontrar beleza nesse lugar. Eu queria finalizar orando com você. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tudo que foi falado aqui, Jesus, não a partir de quem eu sou, Senhor, mas a partir das suas escrituras, porque esse Deus, nós não queremos ir até você por conta do que temos vivido ao nosso redor, por conta de todo esse caos, por conta de toda a sequidão, Senhor, não queremos. Porque se nós vamos a Ti só por conta disso tudo, Senhor, quando nós estivermos muito bem, por que motivo nós estaremos diante de Ti? Nós iríamos te procurar. Se nós pautamos o nosso relacionamento contigo, a nossa procura por Ti em lugares de necessidade, Jesus, quando de fato estiver tudo bem, Senhor, por que motivo vamos procurar você? Então, Senhor, que nesse dia, nessa tarde, nessa noite, independente do momento em que essas pessoas terão acesso, Deus, a esse vídeo, Pai, que nós possamos entender, Jesus, que você anseia por encontro conosco. Que você anseia, Jesus, por relacionamento, por conversar, Jesus. Nós queremos te conhecer. Nós não queremos, Senhor, que pessoas sejam nossa primeira opção mais, Jesus. Não queremos que pastores, nossos pais, esposas, filhos, Senhor, por mais que eles são importantes na nossa vida, mas, Senhor, que Teu Espírito Santo seja sempre a primeira opção, a primeira pessoa a quem nós vamos deportar, Jesus, a quem nós vamos tirar nossas dúvidas, nós vamos perguntar, nós vamos falar sobre o nosso dia, Jesus, porque você é, sim, o nosso melhor amigo, como João, Senhor, que recostava a cabeça sobre o seu peito. Nós queremos chegar a esse nível de intimidade contigo, por isso eu peço, Pai, por encontros contigo ainda nesses dias, Jesus. Eu peço por sonhos, palavras proféticas, Deus. Eu peço por insights na palavra, Senhor. Eu peço para que você fale com cada uma dessas pessoas, Jesus. Com cada uma dessas pessoas, tu tem encontro, Senhor, com elas. E, Jesus, que a partir disso, o que elas têm vivido se torne único e genuíno contigo, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Cara, eu queria agradecer esse tempo. Agradecer o coração de vocês. Talvez eu não conheça e nem vá conhecer muitas dessas pessoas que vão ter acesso, mas eu tô compartilhando um pouco do meu coração, um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, a partir de um lugar de caminharmos sob as Escrituras. Peço para que Deus abençoe a sua vida nesse tempo, que seja um tempo incrível de Deus, que 2020 não seja o ano do coronavírus, mas seja o ano que você vai conhecer quem Deus é na sua vida. Deus abençoe.